E aí, quando a gente recebeu a notícia da minha tia, logo depois, veio mais uma notícia, que já era o Caleb. Como é que foi para vocês, né? Você tava indo, né, Caleb, É. encontrar a Thaís, porque já tinha recebido a notícia. E Na aí, verdade, eu ainda não tinha recebido a notícia do sim. falecimento da Janaína, da minha sogra. Uhum, É, a Thaís, isso foi num domingo, né? sim. A Thaís fez contato comigo, eu estava num culto na igreja, e ela falou sobre o quadro clínico da dona Sim. Janaína, né? Da piora que ela teve e tal. Uhum, E, consequentemente, vi a Thaís, né, bem preocupada, bem triste, chorosa sim. por toda a situação, ela vendo o estado da mãe dela. E eu tive a necessidade de sair do culto e Sim. começar a estruturar a minha ida para Araruama, né? A minha moto deu uma pane na época, eu não consegui ir de imediato. Então, na segunda-feira que eu estaria, né, entrando de Sim. serviço 24 horas no quartel, inclusive, né? Na época eu trabalhava na corregedoria da Polícia Militar. Cheguei a fazer contato com o meu chefe, falei, olha, a situação está assim, 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 eu preciso dar auxílio à minha família e tal, e eu estou de serviço 24 horas, então isso vai ser uma situação bem complicada. Aí ele falou, não, faz o seguinte, vai prestar auxílio, né, isso é previsto, né, no nosso regulamento, você prestar auxílio à família, então vai prestar o Sim. auxílio. Se for o caso de você conseguir voltar e reassumir o serviço, você volta e reassume. Uhum, Ou então, se tiver o caso realmente de você, se for o caso realmente você não conseguir, você faz contato e avisa, né, sobre a situação. sim. Então, na segunda-feira de manhã, eu estava a caminho de Araruama, Sim. quando a nossa tecnologia, né, acionou, eu recebi pelo relógio uma mensagem da Thaís, que eu, pilotando a moto, vi a mensagem que apareceu para mim, ela falando do falecimento da minha sogra. Aí, naquele momento, assim, eu falei, caramba, né? Que situação. Já estou no caminho, deixa eu prosseguir e daqui, já Sim. já eu tô lá. Isso eu não estava muito longe de Araruama, não. Eu estava mais ou menos a 1 hora de Sim. Araruama de distância, porque eu já estava no trajeto. E quando eu saí da Rio Lagos, entrei na RJ 124, que é uma reta enorme que vai dar numa rotatória que vai para o centro da cidade de Araruama e para outros Sim. lugares ali. Eu entrei, saí da Rio Lagos, entrei nessa RJ e segui. E eu tô seguindo e tinha um carro à minha frente. E esse carro, ele tava andando meio carro no acostamento e meio carro na pista. Só que lá é mão de ida e mão de vinda, com faixa dupla contínua no meio, que Uhum. é proibida a Sim. ultrapassagem. E por mais que eu tivesse até um espaço para poder passar dentro da nossa faixa ali, Sim. beirando o carro, porque ele estava metade do carro no acostamento, eu não quis fazer. Por quê? Porque ele estava dando seta para a direita como se ele fosse entrar em alguma rua. Só que ao mesmo tempo eu tive a preocupação do que se eu inicio a ultrapassagem dentro da pista, da faixa, e ele tenta retornar para a pista normal, ele vai me apertar, ele vai me jogar na contramão. Sim. E se vier algum carro, consequentemente é um acidente. Então eu mantive atrás. Só que ali tem um corpo de bombeiro e tem uma companhia nossa da Polícia Militar, um do lado do outro mesmo. Uhum. Então tem uma pontezinha, foi antes da ponte, sentido Via Lagos Araruama. ali, né? Hã? É ali é Via Lagos já? Não, ali já é RJ Ah, 124. sim. Aí tem o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar mais à frente, depois dessa ponte, do lado direito mesmo, no próprio lado da pista. Aí esse rapaz, ele como já estava metade do carro no acostamento e dando seta para a direita, como tem uma ponte e tem uma ruazinha que desce beirando a ponte, Uhum. tinha um carro subindo essa ponte. Isso é na entrada de Araruama, só pra gente. Esse Sim. carro estava subindo nessa ruazinha beirando a ponte. Sim. Acredito, né, tendo a noção de espaço, né, e do local, acredito que eu tenha entrado num ponto cego dele, Uhum. devido ao carro estar metade do carro no acostamento e entrando para aquela rua, ele não deve ter me visto atrás. Ele jogou o carro na minha frente. Ele saiu da rua lateral e atravessou o carro na minha frente. Consequentemente, eu colidi,
né? Voei, Morto. né? Voei, consequentemente. Mas em todo momento lúcido acordado, não desmaiei, não tive nada. Eu estava equipado, estava com jaqueta, passada com isso. capacete, Sim. né? Tava com luva, com tudo. O meu celular dentro da jaqueta também e tal. E eu caí no chão. E eu percebi que tinha alguma coisa errada. Abri a viseira do meu capacete, né? Porque é um capacete que é articulado. Sim. Então eu consegui abrir. Peguei o telefone. Tentei fazer aquele movimento assim do quadril assim para olhar a perna, porque eu sabia que tinha acontecido alguma coisa na minha perna. Só que eu não consegui fazer esse movimento de elevar o tórax para cima assim para olhar. Eu estava deitado, né, de barriga para cima. Aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, não vou me mexer. Alguma coisa está errada. Peguei o telefone da jaqueta, liguei pro meu cunhado. Falei, Diego, olha só, tô em tal lugar, a 150 metros do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar aqui na RJ 124, acabei de me acidentar, tô caído no chão. Ele, igual um foguete, acho que quase não deu notícia nenhuma para ela nem pro pai dela. Sim. Saiu de casa e veio, né, ao meu encontro. Eu tava com o baú da minha moto, tava com o meu colete balístico, tava com a minha arma, tava fardamento com as coisas, porque eu teria que voltar Sim. pro trabalho, Ele tava inclusive indo às depois. pressas, né? E teria que Sim. voltar. Eu teria que voltar. Então, assim, eu fiquei ali caído, não podia mexer. O equipamento também no baú da moto, graças a Deus, como é trancado, ninguém viu, né? Então, consegui avisar meu cunhado que tinha o material, então não teve Sim. perda do material. E ele chegou lá, viu a situação, né? Ele relatou para mim que o rapaz, que era um senhor, né? Que estava envolvido nesse acidente, ele colocava a mão na cabeça e eu não vi ele. Eu nunca vi esse rapaz, inclusive, eu nunca tive notícias dele. Não Desde sei o quem é acidente. fisicamente, não sei, Sim. desde o acidente, né? Mas graças a Deus, aí parou um motoqueiro também, e antes do meu cunhado chegar, eu falei, olha, aqui tem um corpo de bombeiro, e isso tudo assim, ó, igual eu tô falando com você, lúcido, né? Totalmente aceso. Eu falei, ó, tem um corpo de bombeiro aqui na frente, faz um favor para mim, avisa que tem um policial militar acidentado, caído no chão aqui, próximo da companhia deles, do batalhão deles, que eles vão vir rápido. E graças a Deus, realmente, o bombeiro, eu não levei acho que 10 minutos para o bombeiro chegar, Sim. entendeu? Nessa correria toda, acredito que eles tenham que se equipar, a viatura, as Sim. coisas todas. Então, assim, não demorou muito, entre 10 e 15 minutos a viatura já estava ali, e ela quase que chegou junto com a viatura também, porque foi o tempo do Diego sair da casa e chegar ao local também, né? O pai dela foi com ela logo em seguida, em outro carro, e eu fui removido. Né? E eu lúcido, dei minha aliança ainda para ela, falei, ah, segura que lá eu não vou precisar, vamos tirar tudo mesmo, Sim. então fica aí, guarda com você. Quase que eu falei para ela, guarda aí que eu volto. Né? Então assim, aconteceu a remoção, eu fui para a UPA de Araruama, fui Mesmo lugar onde atendido minha mãe lá, tinha ficado. mesmo lugar, inclusive. Sim. Para você ter uma ideia, eu cheguei com uma pressão arterial, com a minha PA 8/5. E lúcido, igual eu estou conversando com você aqui. Sim. Então, assim, eu perdi muito sangue, Sim. porque não foi só a minha perna. Eu tive fratura exposta de tíbia e fíbula, né? No terço médio da perna direita. Eu tive um open book de bacia. Eu tive uma abertura pélvica, Sim. né? Que isso gera uma hemorragia interna que Sim. muita gente morre por causa disso. E eu tive um descolamento da pleura. Eu tive uma hemorragia pleural devido ao impacto, né? O descolamento da pleura, que eu tive que colocar um dreno para tirar o sangue de dentro do pulmão, inclusive. Sim. Então, assim, foram algumas lesões e lesões sérias ao mesmo tempo. Somado a isso, né, para ela, inclusive, né, a situação da mãe que eles tinham acabado de tomar conhecimento, a minha ida para lá, que gerou também um acidente, e tudo ao mesmo tempo. Então, assim, foi uma situação bem difícil, né. Aí eu fui para a UPA de Araruama, eles iniciaram os procedimentos. Aí que me sedaram, aí que eu fui apagar, porque até então estava normal. Né? Aí que iniciou os procedimentos e eu fui parar no Hospital Alberto Torres em São Gonçalo, que é um hospital de traumatologia. Né? E fui atendido lá, iniciou as primeiras cirurgias, aquela coisa toda para conter hemorragia. E fui ficando lá, ao ponto também de ter sido transferido para o HFAG, o Hospital da Aeronáutica. A gente precisou fazer essa transferência. E lá no HFAG, depois de
Depois de um período. mês e meio, entre um mês e meio do acidente, né, que eu estava lá no quarto, que eu orava, né, Sim. muitas das vezes colocava a mão na minha perna e falava com Deus, né? Daqui a pouco acho que ele vai ter que trazer lenço para mim também. É brincadeira, não precisa trazer não. Eu colocava a mão na perna e orava e eu falava, Senhor, o Senhor tem poder para tudo. Todo poder o Senhor tem. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode restaurar. E todo dia era assim, mão na perna, olhava o ambiente. No início não entendendo muita coisa, mas, né, comecei a assimilar e fazendo essa oração. E recebendo algumas notícias dos médicos também. Né? Situação de contaminação, né? Eu estava com uma infecção, estava tomando alguns remédios fortíssimos, inclusive, por conta dessa infecção na perna, né? Por causa do asfalto, né? Sim. Todas as E já veio do questões. hospital de trauma num quadro bem, Num quadro bem bem complicado. ruim. Sim. Eu fui transferido para o Hospital da Aeronáutica num quadro péssimo, né? Quase apresentando uma hepatite, Sim. né? Com o Uma rosto bem situação amarelado, amarelado. da cor daquilo ali, Tudo. praticamente. Então, assim, foi um E período você assim, acompanhando tudo. foi Sim. um período muito complicado, né? Aí, quando o médico, um dos primeiros atendimentos no Hospital da Aeronáutica, que ele me viu, ele falou assim, olha, cara, eu tô vendo, a gente vai fazer os procedimentos, vamos debridar e tal, fazer uma limpeza, mas eu vou ser muito sincero com você. Logo de cara, você Sim. vê, né? Começa a pensar na possibilidade da necessidade de você amputar. Aí eu falei, caramba, tipo, cheguei aqui agora, você me dá essa boa notícia, né? Aí eu falei, não, mas eu creio que se Deus tiver propósito, isso vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Aí ele, não, tudo bem, mas começa a pensar. Aí o tempo foi passando, dentro desse um mês e meio aí, né? E eu orando, eu comecei a pedir a Deus o quê? Senhor, se for da tua vontade, o Senhor pode, né? Mas ainda assim, se não for, é isso daí. Eu comecei e começou a gerar dentro de mim uma aceitação, de certa forma, porque eu tinha entregue, né? Eu tinha entregado toda essa situação a Deus, porque, cara, eu já estava ali, já estava vivo. Devido a toda a situação que aconteceu, eu já estava vivo, eu já estava no lucro, muita coisa, né? E outra, eu vi o cuidado de Deus em todos os momentos, desde do início lá do acidente até hoje. Sim. Eu vi o cuidado de Deus comigo. É interessante que a Thaís, ela teve momentos de experiência com Deus devido à situação pessoal dela, relacionada à família, propriamente, né, a mãe dela. Enquanto isso, paralelamente, eu estava tendo com Deus aqui no hospital. Era Deus manifestado aqui, Ela né? participou das duas situações, a Thaís, né, porque era a mãe dela e era o noivo dela até então, ela participou. Mas Deus tratou com ela de uma maneira particular e com a família dela, e ao mesmo tempo comigo aqui desse lado no quarto do hospital. Né? Por quê? Porque é muito comum e acho que compreensível que qualquer pessoa entre em questionamentos. Né? Mas o interessante é que eu não me vi questionando a Deus em momento nenhum do porquê disso tudo. Sabe? Eu não quis, assim, sabe, entrar naquele conflito que muitas pessoas entram, sabe? Assim, Senhor, por quê? Por que eu? Por que isso? Por que está acontecendo comigo? Tanta pessoa ruim no mundo. Uhum. E tem que ser logo comigo. Uhum. E, então, assim, graças a Deus, a única coisa que eu fiz foi orar e pedir a vontade dEle, né? E o cuidado dEle. E, então, Deus fez isso. Ele cuidou ao ponto de eu fazer uma videochamada com ela, né, com a família dela, uma videochamada com os meus pais, perguntando, e aí? E se eu tomar a decisão de amputar minha perna? Porque até então me deram isso como solução.
Porque eu teria que ficar de 2 a 3 anos no quarto de hospital, tentando fazer a recuperação, né? Alongamento ósseo, né? O prolongamento ósseo, ou então um outro procedimento. Ainda assim, o meu pé não tinha sensibilidade, então ele ficaria um pé disfuncional, ele teria esteticamente, ele existiria esteticamente, mas seria disfuncional, e eu teria que usar amuleto o resto da vida. Ou poderia pegar uma hemorragia, não, uma O risco da infecção infecção. generalizada Ainda estava ali devido, o ainda risco. estava ali, Sim. e isso piorar e eu falecer. Então, assim, eu fiquei olhando toda a situação, falei, cara, aí que veio aquela coisa assim, gente, olha só, eu tô aqui há 1 mês e meio. Se Deus quisesse fazer, ele já tinha feito. Eu comecei a entender que era o momento, né, Deus me mostrando através desse raciocínio, que era o momento de fato de eu optar pela amputação, porque Sim. aquilo me traria qualidade de vida, Sim. né? Eu conseguiria voltar a andar, conseguiria, né? Então, eu cheguei ao ponto de conversar com eles e eles me apoiaram, falaram comigo, olha, é uma situação que a gente não tem muito como opinar, porque isso é muito pessoal, né? Você vai estar tirando um membro que é seu, mas o que você fizer a gente te apoia. Então, eu comecei a entender todo o cenário e falei, olha, chama o médico. Virei para o médico e falei, vocês vão fazer isso quando? Olha, se você optar por isso, eu não lembro se foi no dia seguinte, porque isso foi cedo, né? Eu não lembro se foi no dia seguinte ou se 2 dias depois eles iriam fazer a cirurgia. Sim. Aí no dia 6 de julho, isso foi dia 24 de maio o acidente, no dia 6 de julho eu amputei a minha perna. Então fui para a sala de cirurgia, teve a cirurgia, a amputação, né? E eu voltei para o quarto. E aí também iniciou algumas experiências interessantes, porque é muito legal, né? Quando você tem fé, acredita no mover de Deus, Sim. né? Porque, assim, Débora, a gente pode ter todos os defeitos, porque nós, como seres humanos, a gente tem defeitos. A gente tem os nossos erros, Sim. né? As nossas dificuldades, às vezes, de agir, do ser em si, né? A nossa dificuldade de uma forma natural, né? Que todo ser humano tem. Mas quando você tem fé, quando você acredita em algo, né? Que no nosso caso a gente tem fé em Deus, acredita em Deus, em Cristo, em tudo que foi feito na cruz por nós, né? Na nossa salvação, no cuidado dele, no consolo que ele nos deixou, que foi o Espírito Santo, né? E que ele faz realmente aquilo que a gente não espera, que é inimaginável, né? A gente muitas das vezes não consegue nem ter a noção, né? Do tamanho, a grandeza disso tudo. Mas quando você vê acontecendo com você, quando você vai tendo as suas experiências, você fala assim, eita, calma aí, esse negócio aqui é real mesmo. Não é uma brincadeira, isso é real.